Ok, vamos lá tentar resumir o conteúdo que é necessário para o exame de português 10ª classe. Aqui eu tenho a matriz dos conteúdos. A primeira coisa que vocês vão encontrar, nós todos sabemos, para fazer exame de português, primeiro vocês vão encontrar lá um texto. Então, de acordo com a matriz, vocês têm maior probabilidade de encontrar lá um texto expositivo explicativo. Agora, um texto expositivo explicativo, gente, quando vocês estiverem a ler o texto, né, quando você está a ler o texto, para descobrir que esse texto aqui é expositivo explicativo, você vai perceber que o texto tem como objetivo principal te trazer algum tipo de informação, né? E com essa informação eles pretendem te explicar alguma coisa, como é que uma dada coisa funciona, tudo mais. A ideia é trazer-te conhecimentos. Então, através de exemplos, explicações, como é que as coisas vão acontecer. E muitas das vezes, ou sempre, o texto expositivo explicativo aparece na terceira pessoa. Isto é, você não vai encontrar verbos conjugados na primeira pessoa, tipo comecei, caí, essas coisinhas todas. Você sempre vai encontrar começaram, começam. Então, os verbos devem estar sempre na terceira pessoa. E o texto expositivo explicativo deve trazer uma linguagem simples, uma linguagem direta e objetiva. Não se pode dar volta para explicar uma coisa. E em termos de estrutura, é preciso ter lá uma introdução, tem que ter lá um desenvolvimento e tem que ter lá uma conclusão. Mas essa parte de texto, vocês devem treinar em casa. Ler textos é só prestar atenção. Ler o texto numa boa e responder às questões. Nós aqui vamos tentar discutir aquilo que não tem nada a ver com o texto, mas que fala da gramática e da sintaxe, de acordo com a matriz. Então, a matriz diz que vocês devem conhecer as classes das palavras, né? As classes gramaticais. E dessas classes gramaticais, estamos mais preocupados com aquelas classes ali, os substantivos, adjetivos, advérbios, preposições e pronomes. Então, vamos começar com os substantivos. Gente, substantivo é aquela classe das palavras que tem como objetivo dar nomes aos seres. A classe das palavras que tem como objetivo nomear os seres, nós chamamos de substantivos. Agora, esses seres podem ser seres concretos, podem ser seres abstratos. Então, se você está a ler uma frase onde encontra a palavra cadeira, encontra a palavra caneta, encontra a palavra calor, encontra a palavra chuva, cheia, coisas que indicam o nome de alguma coisa, nome de um sentimento ou de um fenômeno natural, é porque estamos a tratar de substantivo. Estamos a nomear os seres. Muito bom. Agora, esses substantivos aqui, eles podem flexionar. Os substantivos flexionam. Quando falamos de flexão de substantivos, vocês devem se focar em 3 flexões, que são o número, o gênero e o grau. Quando falamos do número, estamos a falar de que na língua portuguesa? Estamos a falar do singular e plural. Então, sempre que dizem que um substantivo pode flexionar quanto ao número, é porque ele pode se encontrar no singular. Quando estamos no singular, é quando estamos a tratar de um único elemento. E quando estamos a falar do plural, estamos a falar de 2 ou mais elementos. Então, vamos lá colocar aqui um exemplo simples, né? A palavra gato. Aqui, vamos colocar a palavra gato. O que acontece? Gato é nome de um ser, é nome de um ser, então é um substantivo, porque é nome de alguma coisa. Então, aquele substantivo, ele está no singular. Por quê? Quando você encontra gato simples assim, é porque se trata de um gato. Mas se nós formos a colocar S aqui, então se tratam de 2 gatos ou mais. Então, isso aqui vê-se que está no plural, mas quando tiramos o S está no singular. Então, quando falamos de flexão em termos de número, estamos a falar disso. Estamos a falar do singular, um único elemento. Estamos a falar do plural, 2 ou mais elementos. E quando falamos do gênero, nós temos o que no gênero? Temos 2 gêneros, o gênero masculino e gênero feminino.
Então, vocês conhecem muito bem esses gêneros. Quando falamos de gênero masculino, por exemplo, a palavra gato está no gênero masculino. Nós usamos um gato. Geralmente, a maior parte das palavras na língua portuguesa que estão no gênero masculino vão terminar com O. As palavras que estão no gênero feminino terminam com A. Geralmente, não todas. Então, temos muitas palavras que não seguem essas regras. Mas gato, trata-se de um gato, está no gênero masculino. Agora, se fosse gata, né? Uma gata seria já gênero feminino. Então, é só perceber essa coisa de gênero masculino e gênero feminino. Lembrar que o gênero feminino também pode estar no plural, pode ser gata ou pode ser gatas. Então, quando falamos de flexão quanto ao gênero, estamos a falar disso. Feminino e masculino. Então, é só manter-se focado. Mas também temos o grau. Os substantivos podem se flexionar de acordo com o grau. Quando falamos de grau, temos o grau normal, temos o grau aumentativo e temos o grau diminutivo. É exatamente isso que a matriz está a dizer que vocês devem saber aqui, porque vão cobrar isso na sala do exame. Então, grau normal é gato do jeito como está no grau normal, é um gato. Agora, se esse gato for pequeno, nós chamamos de gatinho. Então, gatinho significa o quê? É o grau diminutivo. É um gatinho. Agora, se for um gato muito grande, vai ser o quê? Gatarrão. Então, gatarrão significa um gato muito grande. Então, isso é grau aumentativo. Então, dependendo do substantivo que você vai encontrar lá, porque nós não sabemos quais são os substantivos que vão encontrar, é preciso saber identificar o grau. Por exemplo, podemos trabalhar com cadeira. Cadeira é grau normal. Agora, cadeirinha é grau diminutivo. Cadeirona é um grau aumentativo. Então, é só prestar atenção muito bem naquele substantivo que você terá lá e saber flexionar em grau. Agora, espero que tenham percebido os substantivos. Flexionam de acordo com o número, singular e plural. Podem flexionar de acordo com o gênero, masculino e feminino. Podem flexionar de acordo com o grau, que é normal, aumentativo ou diminutivo. Muito bom. Depois nós temos a segunda classe das palavras, que são os adjetivos. Os adjetivos são chamados de adjetivos aquelas palavras que servem para dar qualidade aos nomes, que servem para qualificar os substantivos. Basta você ler uma frase, descobrir que uma dada palavra está a dar qualidade ao substantivo. Então, isso é adjetivo. Agora, é preciso saber que os adjetivos não são sempre positivos. Podem ser adjetivos negativos, mas não deixa de ser uma qualidade. Então, a palavra feio é uma qualidade. A palavra bonito é uma qualidade. A palavra magro é uma qualidade. Gordo, fino, grosso são qualidades. Dependendo do contexto onde você vai encontrar essas palavras. Então, os adjetivos também flexionam-se, né? Também podem flexionar em número, podem flexionar em gênero e também podem flexionar em grau. Então, quando nós temos o adjetivo, por exemplo, vamos pegar um adjetivo simples, vamos pegar sempre os mais simples possível. O bonito, assim. O bonito. Quando nós estamos a falar de número, bonito, obviamente, está no singular, porque só se trata de um. Você não vai dizer bonito a falar de muitos seres, por exemplo. Vamos supor que temos muitos carros ali, você quer elogiar, dizer que são carros bonitos. Não fica bem, tem que ser carros bonitos, porque quando são muitos ou são dois, tem que estar no plural. Agora, quando é um, tem que estar no singular. Então, isso é flexão quanto ao número. Então, bonito está no singular. Mas também pode flexionar quanto ao gênero, conforme nós vimos. Bonito é porque é masculino, mas se fosse feminino seria bonita. Então, é preciso saber fazer essas flexões aqui. E quanto ao grau, os adjetivos apresentam uns graus um bocado mais elaborados. Porque quando estamos a falar dos adjetivos, dos graus dos adjetivos, nós temos o grau normal. Grau normal é do jeito como está esse adjetivo, bonito. Quando você diz, por exemplo, aquele carro é bonito, é grau normal. Agora,
nós temos outro grau, chamado grau comparativo. Então, eu não vou escrever ali os exemplos todos, é só prestar atenção e ouvir os exemplos. Quando nós estamos a trabalhar com grau comparativo, é porque nós temos um ser, estamos a comparar com outro ser. Por exemplo, eu tenho 2 carros ou 2 celulares. Eu digo, este celular é mais bonito do que este. Então, aí estamos a trabalhar com grau comparativo, porque estamos a comparar 2 celulares. E quando você diz que é mais bonito, então chama-se grau comparativo de superioridade. Você está a dizer que é mais bonito. Mas quando você diz que é menos bonito, é grau comparativo de inferioridade. E também temos o grau comparativo de igualdade, quando você diz que esse celular é tão bonito quanto este. Então, você está a dizer que tem a mesma beleza. Então, é grau comparativo de igualdade. Então, conhecer esses 3 graus. Grau comparativo de superioridade, você compara 2 seres, usando, obviamente, partículas comparativas de superioridade, mais do que, maior, por aí fora. Grau comparativo de inferioridade, você usa menos, menor, por aí fora. E grau comparativo de igualdade, você usa o tão, usa o como, para mostrar que estão no mesmo nível. Para além do grau comparativo, nós temos outro grau, que é chamado de grau superlativo. O grau superlativo pode ser superlativo absoluto sintético, mas também pode ser superlativo absoluto analítico. Quando é que se diz que é grau superlativo absoluto sintético? Quando geralmente termina com íssimo ou termina com érrimo, né? Essas palavras que nós costumamos sempre terminar com isso, dizer velocíssimo. O nosso exemplo de bonito seria bonitíssimo. Então, quando termina com esse íssimo, é porque é grau comparativo, desculpe, é grau superlativo absoluto sintético. Muito bom. Depois temos o grau superlativo absoluto analítico. O grau superlativo absoluto analítico sempre vai ter aqui atrás, antes do próprio adjetivo, vai ter um advérbio de quantidade, para aumentar a quantidade. Isto é, em vez de ser bonito, vai ser muito bonito, né? Demasiado bonito. Então, você está a colocar aqui um advérbio de quantidade. Então, você vai modificar aquele adjetivo para um grau superlativo absoluto analítico. Então, a diferença entre o analítico e o sintético, dissemos o quê? No sintético, terminamos com íssimo ou érrimo, né? Porque algumas palavras, por exemplo, pobre tem que ser paupérrimo, chique tem que ser chiquérrimo, mas bonito tem que ser bonitíssimo, rápido tem que ser rapidíssimo. Então, essas palavras aí é porque esses adjetivos estão no grau superlativo absoluto sintético. Agora, muito bonito, demasiado bonito, então você coloca lá um advérbio de intensidade antes do próprio do próprio adjetivo. É porque você está a mudar de grau para o grau superlativo absoluto analítico. Mas também temos mais alguns graus que não vamos discutir tanto aqui para não alongar as coisas, porque acredito que esses graus que nós falamos aqui são os graus que vocês vão encontrar na sala de exame. Se calhar falar do grau superlativo comparativo de superioridade. Quando é que se diz que um grau é superlativo relativo de superioridade? Vamos lá supor que eu quero comparar um ser com muitos seres ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que temos um estudante alto. Eu quero comparar com toda a turma. Eu posso dizer que, olha, o Arnaldo é o mais alto da turma. Quando você está a comparar um único ser com o resto de seres que não são, quer dizer, são muitos ao mesmo tempo, então já não se trata de grau comparativo como tal, é grau superlativo relativo de superioridade, porque eu estou a dizer que o Arnaldo é o mais alto da turma. Mas também podia dizer que o Arnaldo é o menos alto da turma. Então, é grau superlativo relativo de inferioridade. Perfeito. Depois temos aqui os advérbios. Os advérbios, de acordo com a definição, são palavras que servem para modificar os verbos, os substantivos ou outros advérbios de modo a completar o sentido de uma dada frase.
mas nós não vamos nos preocupar com isso. A matriz diz que vocês devem conhecer os advérbios, principalmente os advérbios de ordem, advérbios de dúvida e advérbios de quantidade. O que isso significa? Significa que, se calhar, vão te dar uma frase, onde vai ter lá um advérbio, vão te pedir para você classificar aquele advérbio, dizer se é um advérbio de ordem, é um advérbio de dúvida, é um advérbio de quantidade, que tipo de advérbio terás lá. Então, os advérbios de ordem, quando falamos de advérbios de ordem, são aqueles tipos de advérbios que vão indicar uma dada posição, né? Uma ordem. Dizer primeiramente, dizer depois, dizer no meio, dizer no fim. Isso indica uma ordem, pode ser numa fila. Então, esses são advérbios de ordem. É só você ler bem a tua frase e ver bem as palavras que eles vão sublinhar e te pedirem para ser classificado. Ver se aquela frase está a indicar alguma posição. Então, se estiver a fazer isso, é porque é um advérbio de ordem. Para além dos advérbios de ordem, temos os advérbios de dúvida aqui, né? Vocês saberem advérbios de dúvida. O mais famoso de todos eles é talvez, né? Talvez é um advérbio de dúvida. Então, para além do talvez, temos o será, um advérbio de dúvida. Aqueles advérbios que dão a entender que você tem dúvida, né? Às vezes podem ser locuções. Locuções é quando são duas palavras ao mesmo tempo, mas com sentido de advérbio. Então, temos vários advérbios de dúvida que vocês podem encontrar. Estamos a falar de provavelmente, possivelmente. Então, isso tudo mostra que você tem dúvida, não tem certeza. São advérbios de dúvida. Então, peço para prestarem atenção nisso quando estiverem na sala de exame. E advérbio de quantidade. Acabamos de falar, quando estamos a falar dos adjetivos, que geralmente você, quando quer mudar o adjetivo para o grau superlativo, absoluto, analítico, coloca lá um advérbio de quantidade. Advérbio de quantidade, muito, pouco, demasiado, né? Bastante. São advérbios de quantidade, porque servem para indicar quantidade. Muito bom. Espero que tenham percebido esses advérbios. Se não perceberam, recuem. Mas não podem ir para a sala de exame enquanto não conhecem essas coisas aqui. Muito bom. Depois temos aqui preposições, né? Preposições são palavras que servem para ligar dois termos de uma oração, de modo a completar sentido. Ou podem ligar duas orações, mas na mesma frase. Então, não vamos para as definições que podem ser às vezes complicadas. A matriz diz que vocês devem conhecer a proposição sob e a proposição sobre, né? Saber o uso daquelas duas preposições. O sob e o sobre. São duas preposições diferentes. Pode aparentar ser a mesma coisa, mas não é. E essas duas proposições aqui têm sentidos opostos, né? Claramente que pode se usar em vários contextos. Uma dada proposição pode ser usada em vários contextos. Mas, em alguns casos, né, de forma generalizada, tem sentidos opostos. Então, geralmente o sobre quer dizer em cima e o sobe quer dizer embaixo, geralmente. Então, eu posso dizer, por exemplo, quando alguém diz, olha, o celular está sobre a mesa, é porque está em cima da mesa. Mas quando se diz que o celular está sob a mesa, é porque está debaixo da mesa. Então, o sob quer dizer posição inferior e o sobre quer dizer posição superior. Mas nem sempre, porque nós nem sempre usamos o sob para falar exatamente de uma posição. Pode estar a significar, o sobre pode estar a significar acerca de. Por exemplo, quando alguém diz, olha, vamos falar sobre a nossa festa de aniversário. É um exemplo, né? Vamos falar sobre a nossa festa de aniversário. Então, quer dizer que estamos a falar acerca de alguma coisa. Então, pode encontrar o próprio sobre com muitos, vários outros sentidos. É só saber que, pronto, o sobre e o sobe não é a mesma coisa. Sobe sempre vai indicar posição de inferioridade. Quando não é questão de estar embaixo, é porque indica também, às vezes, liderança, né? Eu posso dizer que, olha, estou sob as ordens do meu presidente, né? Estou sob as ordens do meu presidente, é porque estou a cumprir as ordens do meu presidente, estou embaixo dele. Então, é assim como nós usamos aquelas preposições, o sob e o sobe. Então, podem tentar ler, encontrarem mais exemplos, se alguma coisa não estiver clara,
vocês já sabem o que é que devem fazer, mas devem conhecer essas duas proposições antes de entrarem na sala de exame. Depois temos os pronomes, né? Pronomes são palavras que servem para substituir ou acompanhar os próprios nomes de modo a completar o sentido. E sobre os pronomes, no nosso exame, de acordo com a matriz, é preciso saber apenas o pronome que. O pronome que pode ser usado como pronome relativo, pode ser usado como pronome ou conjunção integrante, pode ser um pronome causal, pode ser consecutivo. Mas vamos falar disso aqui daqui a pouco. Agora, vamos saltar um bocado sobre a morfologia, vamos para a sintaxe. Porque nós temos que saber aquilo ali na sintaxe. É preciso saber o que é aposto, o que é atributo e o que é nome predicativo do sujeito. Podem te dar uma frase onde vão sublinhar alguma coisa e vão te perguntar sintaticamente o que está sublinhado significa o quê. É preciso perceber uma coisa. Isto aqui de substantivos, adjetivos, advérbios, preposições e pronomes, isto aqui faz parte da morfologia, né? Isto aqui é análise morfológica. Mas aposto, atributo, nome predicativo do sujeito já tem a ver com a sintaxe, tem a ver com a análise sintática. E lembrar que na análise morfológica nós não temos apenas essas 4, nós temos 10 classes das palavras. Eu só coloquei essas 4 porque é o que está na matriz que vai ser cobrado no exame. Na análise sintática também temos muita coisa, sujeito, predicado, complemento direto, indireto, por aí fora. Mas o exame este ano está a dizer que vai cobrar o quê? Aposto, atributo e nome predicativo do sujeito. Muito bom. Para nós podermos entender o aposto, vamos lá, o aposto, na minha opinião, aposto de todos que estão ali, é o mais simples de tudo. Por quê? Porque aposto, segundo a definição, né, é um termo da oração que aparece geralmente, muitas das vezes, e eu tenho 90% de certeza de que no vosso exame também vai ser assim, aparece sempre no meio de 2 vírgulas, geralmente no meio de 2 vírgulas, e traz uma informação adicional que quando você tira aquela informação, a frase não perde sentido. Vamos lá ver, por exemplo, eu posso criar uma frase onde eu digo o seguinte: o Arthur é alto, né? Alto. Essa frase faz sentido. Mas, às vezes, eu quero dar mais informações para sabermos, estamos a falar exatamente de qual Arthur. Então, eu posso chegar aqui e dizer o Arthur, depois colocar uma vírgula, dizer o quê? O meu vizinho, depois vírgula, e colocar aqui é alto. O que é que está a acontecer? Eu coloquei uma informação adicional, mas nós vimos que, mesmo tirando essa informação, a frase não vai perder sentido. Só que agora, por causa daquela informação, já sabemos muito bem que estamos a falar de qual Arthur. Porque se calhar existem muitos Artures. Agora, quando eu digo Arthur, vírgula, o meu vizinho, é porque já estou a especificar, estamos a falar de qual Arthur. Isto que eu acabei de colocar aqui é aposto. Uma informação adicional que quando você tira, a frase não perde sentido. E muitas das vezes já aparece no meio de 2 vírgulas. Existem casos em que o aposto é separado por 2 pontos ou pode ser por travessão. São casos raros, mas existem. Então, nós temos fé que na nossa sala de exame nós vamos encontrar um aposto no meio de 2 vírgulas. Mas quando encontrar com 2 pontos, não é para dizer que não é aposto. É preciso analisar se realmente trata-se de uma informação adicional que nós podemos tirar e a frase não perder sentido. Então, isso nós chamamos de aposto. Não vou criar outro exemplo sobre aposto, mas podemos, se calhar, assim, por algo. Podemos dizer, Venâncio Mondlane, vírgula, presidente eleito pelos moçambicanos, vírgula, está a convocar manifestações. Então, aquela informação que estará no meio de 2 vírgulas, presidente eleito pelos moçambicanos, então nós vamos chamar de aposto. Porque se nós formos a tirar aquele aposto, ficaria o quê? Venâncio Mondlane está a convocar as manifestações. Às vezes que a frase não perde sentido. Mas porque acrescentamos nós, né? Acrescentamos
alguma informação no meio de duas vírgulas, essa informação chama-se aposto. Muito bom. Depois temos o atributo. Atributo, o nome já diz, atributo é uma qualidade. Atributo, se nós tivéssemos na análise morfológica, seria adjetivo, né? Atributo é um adjetivo, é uma qualidade. Só que como é que nós identificamos o atributo numa frase? Geralmente o atributo aparece acompanhando o próprio nome, né? Se você tem um nome, logo depois do nome aparecer uma qualidade, nós chamamos de atributo. Isto é, eu posso dizer por exemplo, casa grande é do meu vizinho. Por exemplo, temos aqui. O que está a acontecer aqui? Se me perguntarem qual é o sujeito é a casa, né? Esse aqui é o meu sujeito. Mas temos a palavra grande. A palavra grande é uma qualidade para essa casa. Então, automaticamente, isto aqui é um atributo, porque está junto com o nome. O atributo não se separa do nome. Então, você tem o sujeito e tem uma qualidade aqui, automaticamente passa a ser atributo para aquele sujeito, para aquele substantivo. Mas se eu, por acaso, colocar vírgula, depois colocar vírgula, passa a ser a casa, vírgula, grande, vírgula, é do meu vizinho. Então, esse grande passa a ser aposto, conforme nós dissemos. Aposto é aquela informação adicional que vai indicar qualidade ou vai indicar uma restrição que nós colocamos no meio de duas vírgulas. E quando você tira, a frase não perde sentido. Então, espero que tenham percebido a diferença entre aposto e atributo. Atributo tem que aparecer logo depois do nome, separado de nada. E por fim temos o nome predicativo do sujeito. O nome predicativo do sujeito é uma qualidade também, né? Muitas das vezes é uma qualidade, mas essa qualidade pode ser uma qualidade, mas também pode ser outro nome, né? Que nós encontramos na frase. Chama-se nome predicativo do sujeito uma qualidade ou uma descrição do sujeito, mas que nós encontramos no predicado. É preciso saber que na análise sintática, predicado é tudo que nós encontramos a partir do verbo, né? Se você quer saber o que é predicado, procura o verbo. Procura a ação principal na frase. Então, a partir do verbo, geralmente nós encontramos o predicado. Agora, aquele que pratica essa ação que é o predicado, vai ser o nosso sujeito. Então, se você quer saber o que é nome predicativo do sujeito, primeiro tem que procurar o verbo. Então, o que é que vai acontecer? O sujeito está cá deste lado, o verbo está aqui e a qualidade apareceu cá deste lado. Então, chama-se nome predicativo do sujeito. Portanto, é um porém. Nós só encontramos o nome predicativo do sujeito para verbos de ligação. Verbos de ligação são aqueles verbos que indicam um estado ou indicam uma qualidade. Não pode estar a indicar uma ação. Deve indicar um estado ou uma qualidade. É o próprio verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, porque o verbo ser não é uma ação. Quando eu digo a casa grande é do meu irmão, o verbo ser é um estado daquela casa. Vamos lá ver um exemplo qualquer que tenha, por exemplo, aqui um nome predicativo do sujeito. Vamos tirar isto. Nome predicativo do sujeito. Quando eu digo, por exemplo, a casa do meu vizinho está bonita. O que está a acontecer aqui? A casa do meu vizinho, tudo isto aqui é o meu sujeito. O verbo aqui é a partir daqui. Isto tudo aqui é predicado a partir de onde está o verbo. O verbo estar conjugado na terceira pessoa do singular. Então, isto tudo aqui é predicado. E esta palavra bonita é uma qualidade. Mas é qualidade para quê? É qualidade desta casa aqui do meu vizinho. Só que a qualidade encontra-se lá no predicado, numa frase que você tem um verbo de ligação. Porque o verbo estar é um verbo de ligação, não um verbo significativo. Então, isto aqui é nome predicativo do sujeito.
Veja que se estivesse cá deste lado seria atributo, mas do jeito como está aqui, é nome predicativo do sujeito. Então, verbos de ligação, gente, são todos aqueles verbos que indicam sempre um estado. O verbo estar, o verbo ser, o verbo permanecer, o verbo continuar, são verbos que indicam estado. É diferente do verbo correr, cantar, comer, que indicam ação. Então, quando você tem um verbo que indica uma ação, não pode encontrar nome predicativo do sujeito. Nome predicativo do sujeito encontramos naquelas frases que têm verbos de ligação. Espero que isso tenha ficado claro. De acordo com a matriz, vocês devem saber o que são palavras sinônimas e o que são palavras antônimas. Mas isso é simples. Palavras sinônimas são aquelas palavras que apresentam o mesmo significado. Alegre, feliz, bonito, lindo. São palavras sinônimas, estão a indicar o mesmo significado. E palavras antônimas são aquelas que indicam significados contrários. Dizer bonito, dizer feio. Dizer magro, dizer gordo. Dizer alto e baixo. São palavras que indicam significados contrários. Chamamos de palavras antônimas. Devem saber isso de acordo com a matriz. Depois, temos o que aqui? Temos a conjugação perifrástica. Né? O que é uma conjugação perifrástica? Chama-se conjugação perifrástica. Toda aquela conjugação onde nós precisamos de dois verbos no mínimo. Onde um deles é o verbo auxiliar. Então, na conjugação perifrástica, você vai ter um verbo auxiliar e vai ter um verbo principal. Só que o verbo principal ou vai estar no infinitivo ou vai estar no gerúndio. Vejamos, amigos, o que é verbo no infinitivo e o que é verbo no gerúndio. Diz-se que um verbo está no infinitivo quando ainda termina com er. Né? Não vamos desenvolver muito, mas na língua portuguesa nós temos verbos que terminam ou com AR, assim, ou com ER, ou IR, ou OR, assim. O verbo falar, cantar, o verbo dançar, terminam com AR. Então, quando o verbo ainda está terminando com AR, é porque ainda não foi conjugado, está no infinitivo. ER, o verbo cozer, o verbo correr, né? O verbo morrer. Esses verbos terminam com ER. São verbos que estão no infinitivo, ainda não foram conjugados. Temos verbos que terminam com IR, o verbo partir, o verbo curtir, né? São verbos que terminam com IR, ainda não foram conjugados. Verbos terminados com OR, estamos a falar do verbo propor, o verbo compor. Então, esses verbos todos ainda não são conjugados. Por isso, estamos a dizer que quando você tem uma conjugação perifrástica, você vai encontrar um verbo que tenha sido conjugado e vai encontrar outro verbo que ainda não foi conjugado. Então, tem sempre dois verbos. Um é auxiliar, o outro é verbo principal. E o verbo principal vai ser aquele que não está conjugado. Mas, para além de estar no infinitivo, para ser considerado como uma conjugação perifrástica, você vai encontrar verbos no gerúndio. Os verbos no gerúndio são aqueles verbos que têm a terminação do, né? O próprio verbo falar seria falando, está no gerúndio. O verbo cantar seria cantando. O verbo cozer seria cozendo. Então, o verbo partir seria partindo. Esses verbos aí mostram que estão no gerúndio, indicam uma ação que tem uma continuidade no momento em que nós estamos a falar, geralmente. É assim como funciona o gerúndio. Então, quando falamos de conjugação perifrástica, você tem que se lembrar desses verbos. Tem que saber que na conjugação perifrástica tem dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo no infinitivo, que termina assim, ou um verbo no gerúndio, que termina com do. Agora, só que a matriz diz, olha, de todos os verbos auxiliares que existem, você deve se preocupar com o verbo estar, com o verbo começar e o verbo acabar. Então, é só você ver, né? Estar, por exemplo, vai encontrar uma frase lá que diz: o professor entrou na sala, os alunos estavam a brincar. Então, o que você está a ver? Tem um verbo estar, que é estavam a brincar. Tem um verbo estar, que é o verbo auxiliar, e tem um verbo brincar, que é a ação principal que os alunos estavam a executar.
Então, preciso lembrar que esse é o verbo auxiliar. Aquele que você vai encontrar conjugado é o verbo principal. Ou melhor, que vai encontrar no infinitivo. É o verbo principal. Então, temos o verbo começar, né? Temos o verbo acabar de. Então, e esses verbos aqui, nós sabemos muito bem o significado do verbo acabar. Sabemos qual é o significado do verbo acabar. Mas, quando eles são verbos auxiliares, eles podem mudar o sentido da frase toda. Porque acabar é terminar uma coisa. Mas acabar de significa começar. Se eu, por exemplo, digo acabei de acordar, é porque eu acordei há pouco tempo. Vamos ver, o verbo acabar tem um significado, mas por causa da preposição de que nós temos ali à frente do verbo, pode mudar o significado. Eu não vou trazer muita coisa sobre isso, porque vocês já têm noção que um verbo, ou melhor, conjugação perifrástica, é quando você tem um verbo auxiliar e um verbo no infinitivo. Ou tem um verbo auxiliar e um verbo no gerúndio. Isso é o que você precisa ter em mente. Eu não sei como é que isso aqui vai aparecer no exame, mas você deve se preocupar com esses verbos. Verbo estar, verbo começar e verbo acabar. Muitas das vezes eles vão te dar a frase onde vão sublinhar alguma coisa. É para você só dizer se é conjugação perifrástica ou não. Ok. Dando continuidade, nós íamos falar dos pronomes, mas principalmente o pronome que, porque de acordo com a matriz, vocês devem saber as funções do que, como pronome relativo, como conjunção integrante, como uma conjunção causal e como uma conjunção consecutiva. Muito bom. O que, gente, é um pronome relativo. Né? O pronome relativo geralmente tem uma tendência de relacionar algumas coisas dentro de uma frase. Mas vamos fazer o seguinte. Geralmente, você vai saber que o que fez um papel de pronome relativo quando na frase você pode substituir com a expressão o qual, pode substituir com a expressão a qual, ou os quais, vai depender se é plural, singular, não sei o quê, né? Vamos lá ver uma frase, né? Vou criar um exemplo assim, hipoteticamente. Imagina só, eu digo, prenderam o ladrão que assaltou a loja ontem, né? Vamos entender a frase. Prenderam o ladrão que assaltou a loja ontem. Então, o que é que está a acontecer? Nós temos o que. Nós, se queremos descobrir se aquele que ali está a fazer papel de relativo ou não, o que é que você pode fazer? Tentar criar a mesma frase, mas tirando o que, colocar uma dessas expressões. Como estamos a falar de um ladrão, então vamos tentar com isso que está no singular. Mas se estivéssemos a falar de muitos, íamos tentar isso aqui que está no plural. Então, se eu for a dizer, prenderam o ladrão, o qual assaltou a loja ontem. Você vai ver que, olha, essa frase continua com sentido. Então, significa que aquele que nós tínhamos ali é um que relativo. O que relativo aceita ser substituído por esta expressão ou por esta expressão. Ou podia ser a aqui, no caso de ser feminino. Podia ser as quais aqui, no caso de ser feminino, mas plural. Espero que tenham percebido. Mas caso não tenham percebido, vamos para o que integrante. Vamos para o que integrante. Entendendo o que integrante, vocês vão acabar entendendo o que relativo. O que integrante é mais simples ainda. Por quê? Muitas das vezes o que integrante vocês vão encontrar logo depois de um verbo. Logo depois de um verbo. Vamos lá no meu exemplo anterior aqui. Eu disse o quê? Prenderam o ladrão que assaltou a loja ontem. Ladrão que, se vocês repararem nesse exemplo, hão de ver que o que aparece depois do ladrão, e ladrão não é verbo, ladrão é substantivo, é nome de alguém. Então, nesse caso, dá para ver que esse aqui não é integrante. Mas se eu tivesse o que logo depois de um verbo, então esse aqui passa a ser integrante. Vamos lá ver. Um exemplo.
os professores disseram que amanhã não teremos aulas. Vamos repetir o exemplo. Os professores disseram que amanhã não teremos aulas. Vejam só. Nessa frase, o que é que nós estamos a ter? Os professores disseram. Logo do verbo que aparece o verbo dizer, nós encontramos o que? Então, nesse caso, o que faz papel de conjunção integrante. Os professores disseram que não teremos aulas amanhã. Então, o que apareceu logo depois do verbo, então se trata de que integrante. Muito bom. Depois temos o que causal, né? O que causal indica uma causa numa frase. Tens que ler um bocado mais, interpretar bem a frase para saber se realmente ali vai ser uma causa ou não. Geralmente, o que causal encontramos nas orações coordenadas, né? Nas orações coordenadas. E o que consecutivo encontramos nas orações subordinadas. Vamos lá, meus amigos, discutirmos quando é que se diz que uma oração é coordenada ou quando é que duas orações são coordenadas e quando é que são subordinadas. Primeiro, orações coordenadas são aquelas orações que, quando você está para dividir e classificar as orações, quando você divide, leva uma, coloca lá daquele lado, leva a outra, coloca do outro lado, a ver que cada uma das orações faz sentido sem precisar da outra. Isso chamam-se orações coordenadas. Aquelas orações que, ao cortar, né, você identifica a conjunção, divide a partir da conjunção, deixa uma oração lá daquele lado, deixa outra oração do outro lado. Quando você lê cada oração separadamente, você vai descobrir que cada uma delas faz sentido sem precisar da outra. Enquanto que as orações subordinadas, quando você divide, uma das orações vai perder sentido. Vamos lá ver exemplos de uma oração coordenada e que tenha o que como causal de uma vez por todas. Vamos lá. Temos um exemplo que diz o seguinte. Fecha a porta, Marta. Marta. Vírgula. E está frio lá fora, né? Vamos colocar frio lá fora. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Temos duas orações. Fecha a porta, Marta, é a primeira oração. Temos está frio lá fora, é a segunda oração. E essas duas orações foram conectadas pela conjunção que aqui. Então, o que é que você deve fazer para descobrir se são orações coordenadas ou subordinadas? Dissemos que orações coordenadas são aquelas que, quando você divide, cada uma das orações faz sentido sem precisar da outra. Se chega alguém e diz, fecha a porta, Marta, essa frase faz sentido por si só. Fecha a porta, Marta. A Marta vai levantar e vai fechar a porta, porque faz sentido essa oração. Se chega alguém e diz, está frio lá fora, faz sentido ou não faz? Você vai descobrir que faz sentido. Se calhar lá fora está a fazer frio, a pessoa pode dizer, faz frio lá fora. Então faz sentido. Então, essas orações foram conectadas com o que? Mas cada uma delas faz sentido sem precisar da outra. Isso chama-se orações coordenadas. Então, se nós formos analisar o nosso que, o que ele está a fazer aqui, há de ver que esse que indica uma causa. Indica uma causa. Qual é essa causa? Estamos a falar da causa pela qual a Marta deve fechar a porta. Por que a Marta deve fechar a porta? Porque está a fazer frio lá fora. Então, isso aqui você consegue ver que aquele que é causal indica a causa. Qual é a causa que faz com que nós mandemos a Marta fechar a porta? Então, essa parte você tem que analisar um bocado, tem que ler bem para poder perceber. Mas espero que esse exemplo tenha ficado claro. Esse que é o que causal. Então, no momento de você dividir e classificar as orações, você vai pegar a primeira oração, vai chamar de oração coordenada. Assim. E a segunda oração, a partir daqui para lá, vai chamar de oração coordenada causal. Porque indica uma causa. Por que a Marta deve fechar a porta? E já está.
Por mais que você não consiga classificar as orações daquela forma, é só saber que no teu exame não vai sair adversativa, não vai sair, não sei, explicativa, essas coisinhas todas. Não pode falhar colocar isso. Se quer falhar, falha colocar causal ou colocar consecutivo, porque é o que está dito na matriz, que vão precisar dessas orações. Agora, as orações consecutivas, ou o que consecutivo? Consecutivo indica uma consequência, né? Existe o consecutivo e concessivo, que muita gente costuma confundir isso. Quando falamos de consecutivo, estamos a falar de consequência. Quando falamos de concessivo, estamos a falar de exceção ou permissão. Faz. Então, quando estamos a falar de consecutivo, estamos a falar de uma consequência. Você tem que ler bem a frase, procurar perceber bem que aqui se trata de uma consequência. E lembrar que nas consecutivas, geralmente as orações são subordinadas. Por que são subordinadas? Porque quando você divide as orações, às vezes uma delas vai perder sentido. Então, vamos lá ver um exemplo assim, ao ar, de uma oração subordinada consecutiva. O uso do que consecutivo? Podemos dizer que bebeu muito e foi parar no hospital. Um exemplo, bebeu muito e foi parar no hospital. Então, o que é que está a acontecer aqui? Vocês vão ver que nessa frase, bebeu muito, faz sentido. Foi parar no hospital. Vão ver que essas duas frases aí, elas precisam uma da outra para poder completar o sentido todo, né? Bebeu muito e foi parar no hospital. Mas já descobri que o motivo ir parar no hospital é uma consequência de ter bebido muito. Então, é preciso analisar bem a frase aí. É preciso analisar bem. Vai perceber que a pessoa foi parar no hospital por quê? Porque bebeu muito. Então, é uma consequência. Não é uma causa. Estamos combinados? Então, apesar do causal e consecutivo aparentar ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Existem causas, existem consequências. Então, existe aquilo que nós chamamos de causa e consequência, isso mesmo. Então, para não ter que alongar, eu vou ter que terminar por aqui. Eu sei que é muita coisa. Isso aqui nós já discutimos, vimos muitos exemplos na sala. É só para reforçar um bocado. E qualquer coisa, vocês já sabem como devemos resolver isso.